Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre alguns pressupostos, alguns requisitos que você precisa ter para ser um bom pesquisador e uma boa pesquisadora. É claro que esse vídeo está sendo feito para você que deixou sua dúvida aqui com a gente, com muita satisfação que a gente organizou essa sequência de série, porque foram muitas pessoas que têm dúvidas, que têm insegurança de alguns quesitos que precisa ter para ser um bom pesquisador. E o que eu percebo é que muita gente se cobra muito e acaba dando mais atenção para alguns critérios ou para algumas cobranças que não necessariamente são essenciais no sentido de fazer com que você desenvolva uma capacidade de pesquisa profunda. Esses quesitos que nós estamos tratando, esses pressupostos, eles são mais na questão de comportamento do que do próprio assunto que você está investigando. Agora nós vamos falar alguma coisa de assunto, de pesquisa mesmo, de know-how aí, de métier que você tem como pessoa, como pesquisador, como acadêmico, mas também mais direcionado ao aspecto comportamental, porque eu percebo que muitas pessoas às vezes estão num programa de pós-graduação ou estão querendo ingressar num programa de pós-graduação e tem pânico, tem medo de produzir porque acham que o seu trabalho não vai ser aceito, ou que não tem nada para falar, que não tem nada demais. Por outro lado, tem muita gente que quando pensa em fazer um trabalho já assim, se sente muito no sentido de que tem o conhecimento de verdade absoluta e tem que passar esse conhecimento como se fosse dessa forma para as outras pessoas. São dois aspectos bem polares, nem sempre, na verdade, nunca uma pessoa que acha que sabe tudo, realmente ela sabe, e nem uma pessoa que acha que sabe tão pouco, às vezes não é tão pouco, e especialmente aquelas pessoas que possuem experiência, porque a experiência, eu quando era mais nova eu também não achava assim, eu achava que, eu já vivi muita coisa, eu estudo bastante, eu tenho esses pontos de vista, essas percepções, mas quando a gente vai alcançando uma certa idade, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo como pessoa, a gente começa a perceber que a gente realmente tem muita coisa para aprender. Quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa aprender, porque a nossa capacidade de raciocínio vai aumentar, nosso número de sinapses, nossa capacidade de enxergar o mundo vai ser mais tranquila, no sentido que, pode ser que eu não esteja certo nesse ponto, pode ser que eu não esteja certo naquele ponto, e é justamente aí que eu quero chegar para falar com você hoje sobre esses critérios de ser um bom pesquisador. Quando você tem experiência, quando você tem idade, quando você se vê de frente, fenômeno, situação, as coisas do dia a dia mesmo, você vai aprendendo a ser um pouco mais cauteloso nas suas falas. Eu tenho certeza que se você está me assistindo agora, você está procurando melhorar. Então, você não é mais o mesmo de ontem e também não será mais o mesmo de amanhã, porque você está procurando expandir aí o seu universo interior, o seu universo intelectual. Assim, como que a gente vai fazer para transformar essa ideia da sua pesquisa, da sua cautela, para você ser um bom pesquisador? Isso vai servir para você também trabalhar na sua vida, que é justamente isso que a gente vai falar agora. Profundidade de pesquisa, profundidade de pensamento, profundidade de mente. Todo bom pesquisador tem a capacidade de sempre se olhar em terceira pessoa. Olhar o seu objeto, olhar a sua pesquisa em terceira pessoa. Não como se tivesse ali incorporado. Vou fazer uma comparação, uma analogia aqui. Pense que você está com embate num momento de briga ou de discussão com alguém. Pode ser em casa, pode ser num relacionamento. Se você está lá, naquele momento, nervoso ou nervosa, brigando, você
Você não consegue raciocinar a verdade dos fatos, você não consegue raciocinar como agir da melhor maneira possível. Agora pense que você está olhando um casal ou uma pessoa que está naquela situação que você está. Então você deixa de ser aquela pessoa que sente para ser aquela pessoa que analisa. Isso a gente faz muito com a vida dos outros. Ah, o fulano não devia se separar por causa disso, disso, disso. O fulano trata a esposa desse jeito. Exatamente isso, só que dessa vez você vai fazer com você primeiro e depois você vai transferir isso para sua pesquisa. Você vai olhar sua pesquisa em terceira pessoa, você vai olhar vai se olhar como pesquisador em terceira pessoa e vai começar a pensar numa linha a ser adotada. Então, por exemplo, você se olhou em terceira pessoa, você já tem um distanciamento, você já consegue agir de forma muito interessante na questão de produção de conteúdo limpo, né? Um conteúdo realmente voltado para a ciência. Agora, o que você vai fazer? Você vai escolher uma linha. Por exemplo, vamos agora voltar para o mundo acadêmico. Ah, eu quero falar de gestão de pessoas. Eu quero falar de avaliação de gestão de pessoas. Tá, mas que tipo de avaliação? Quem é que fala sobre a avaliação? Quais são os autores que estão falando agora? Da onde vem essa questão de avaliação? Sobre qual ótica que eu estou adotando? Se eu sou da área de administração, de psicologia, de psicanálise, o que eu quero trabalhar realmente com avaliação? Qualquer assunto que você começar a tratar no âmbito de pesquisa, você vai ter que escolher uma linha, e essa linha é importante que você fale na produção. Olha, esse artigo está fazendo uma análise semiótica. A análise semiótica, sobre que análise semiótica? É uma análise semiótica peirciana, então você tem uma linha para seguir. Ah, eu estou falando de sociedade, estou fazendo uma análise conforme Bourdieu. Então você vai se aprofundar em Bourdieu para a partir de Bourdieu fazer uma análise. Ah, eu estou fazendo uma análise de acordo com a psicologia cognitiva. Ok, então você está explicando os pontos de vista, da onde que partiu sua análise. Além desse cuidado, ser um cuidado com a pessoa que está lendo, com os pesquisadores, com a linha de pesquisa, ele é um cuidado com você mesmo, de você se preservar como pesquisador, porque tem muita gente que vai refutar o seu material do ponto de vista deles. E quando você faz, como pesquisador, um trabalho redondo, com todos esses pressupostos que eu estou falando, você tem como defender qualquer argumento. Ah, eu estou fazendo uma análise semiótica peirciana. Ah, mas eu não quero. A pessoa olha e fala assim, nossa, mas segundo Gramsci alguma coisa, o que vai acontecer? Ele está jogando outro tipo de análise, ou outro formato de análise. Qual que vai ser o seu aspecto nessa visão? Não envolver embate. Ah, mas eu penso assim, o outro pensa assim. Não, você vai falar o seguinte, olha, essa análise é desse ponto de vista. Você pode analisar conforme você quiser, em outro pesquisador ou de outra forma, mas esta análise de hoje é dentro desse ponto de vista. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre escolher uma linha, vai esclarecer essa linha que você está tratando, vai escolher um caminho a seguir. Esse caminho é uma coisa muito difícil, porque a maioria dos pesquisadores, e eu confesso que é difícil até para mim. Na medida que a gente vai construindo um texto, na medida que a gente vai construindo uma pesquisa, uma linha de raciocínio, a gente vai lendo muitos materiais. E cada hora aparece novidades, né? Ah, isso aqui é legal, isso aqui eu posso usar. E é muito fácil com que a gente vá traçando aí caminhos dentro do caminho. Isso é errado, isso não vai trazer você aspectos colaborativos como pesquisador. Você tem que traçar uma linha, se aprofundar nessa linha, se aprofundar no conceito e sempre tomar cuidado para esclarecer as outras pessoas dentro de que linha você está falando. O pesquisador ele tem que ter essa capacidade de argumentação, mas com profundidade. Pensa assim, quando você vai conversar com uma criança ou com um adolescente, que ele quer responder as coisas quase que de forma mimada, sem nenhuma base, sem nenhum conceito, sem nenhuma experiência de vida, como se já soubesse todos os meandros aí desse universo. Adolescente faz muito isso, fala de forma não profunda.
Então argumenta só por argumentar, mas se você começa a questionar um pouquinho mais, ele não tem subsídio, ele não tem know-how. Exatamente isso que você não deve fazer. Você deve procurar sempre ser profundo, investigar, saber os pormenores, saber a base daquilo que você está falando. Sempre um bom pesquisador, um pesquisador que ele acaba sendo aceito pela comunidade laica, pela comunidade científica, é justamente esse pesquisador que apresenta bases sólidas para que não fale ao acaso, mas fale com base em cima de pesquisa, em cima de conhecimento profundo, tá certo? É isso que eu tenho para falar hoje sobre essa continuidade de aspectos para que você possa se tornar um grande pesquisador e uma grande pesquisadora. Um grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e os seus comentários. Até a próxima!